Você pode dar mais uma salva de palmas a Jesus? Quanta criança, né? Ano que vem a gente tem que aumentar o palco. Eu estou com o coração cheio de alegria para pregar essa mensagem sobre o Natal. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós estamos nessa minissérie Milagres de Natal. No primeiro episódio falamos sobre o nascimento do profeta João Batista. Na semana passada nós falamos sobre a gestação mais importante da história. Quantos estavam aqui na semana passada? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito bom. E hoje o tema dessa mensagem é: por que o mundo precisa do Natal? Então você que está anotando, anote. Por que o mundo precisa do Natal? Assim diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 6. Você que achou, diga achei. Lucas capítulo 2, versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Fala comigo, fidelidade. Você vê como a fidelidade abre portas, né? Esses pastores estão tomando conta do rebanho durante a noite. Deus escolhe pessoas fiéis que estavam trabalhando para manifestar então a sua glória, né? Versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Repita comigo bem forte: não tenham medo. Você pode perceber que é o terceiro episódio que um anjo aparece e fala: não tenha medo, né? Falou então para Zacarias, falou também para Maria, e agora fala para esses pastores: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Que notícia espetacular, né? Então o anjo aparece ali para os pastores e diz: hoje na cidade de Davi, em Belém, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. E você tem que se perguntar: Salvador do quê? Se você não entende do que foi salvo ou do que precisa ser salvo, não existe necessidade de um Salvador. Se eu não entendo que eu estou enfermo, eu não vejo necessidade para um médico. Então esse anjo aparece e fala para os pastores o seguinte: eu tenho boas notícias, nasceu na cidade de Davi o Salvador. Agora é interessante que quando vamos para Mateus capítulo 1, 21, essa aqui é o sonho de José, quando o anjo aparece para ele numa visão, e ele diz o seguinte: ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Repete comigo, Jesus. Agora repete bem forte, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Agora diga: Jesus, esse nome tem poder. Glória a Deus. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o Salvador Jesus aparece para salvar o povo dos seus pecados. Se eu não tenho consciência de que sou pecador, eu não vejo necessidade de arrependimento, tampouco a necessidade de ter um encontro com o Salvador. Mas esse anjo então aparece aos pastores dizendo: hoje, nesse momento, hoje, neste dia, nasceu na cidade de Davi o Salvador. Nasceu. E para pensar nisso. Deus tomou forma e veio em carne. Deus encarnou e nasceu.
Jesus já existia na eternidade. Nós vemos em João capítulo 1 que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí lá no versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Por que a encarnação de Cristo é tão importante? Eu paro para pensar a respeito disso, eu penso, olha, isso aqui é algo incrível, porque se eu fosse Deus, e obviamente eu não sou Deus, e você também não é Deus, e eu acho que não tem ninguém aqui com esse problema de achar que é Deus, mas em um mundo hipotético, eu sendo Deus, faço o mundo, e o mundo se afasta da presença de Deus, eu não enviaria meu filho. Tenho todo o poder. Para pensar. Eu posso estralar o dedo e volta tudo. Eu não sei se... Quantos aqui já jogaram FIFA? Tinha algo no FIFA chamado Master Liga. Quando eu chegava em jogo importante, eu salvava no memória. Eu estou sendo bem vulnerável aqui com vocês. Isso aqui é papo do velho homem. Quando chegava um momento importante, um jogo importante, talvez uma semifinal ou uma final, eu salvava aquele jogo e eu entrava no jogo. E se eu não jogasse tão bem, eu resetava. E nada aconteceu. Quem nunca? No momento então que Adão e Eva comem do fruto, Deus poderia ter a mesma postura. Deixa eu apertar aqui o botão de reset, vamos fingir que nada aconteceu e... disse Deus, haja luz, vamos voltar. Ou, se não fosse o botão de reset, eu enviaria o anjo mais forte. Vai lá, Miguel. Vai lutar, vai batalhar, luta contra Satanás, e você vai derrotar Satanás, e depois a gente restabelece a ordem no mundo. Por que Deus precisa enviar Jesus? Por que Deus tem que se fazer carne e deixar sua glória e vir como um embrião? Para pensar nisso. Primeiro estágio de desenvolvimento de uma pessoa, o embrião. Ele deixa a glória dele, onde os anjos o adoravam sem cessar, e escolhe vir como um embrião. Eu lembro que tanto no desenvolvimento do Josh e da Radassa tem uma aplicação, eu não lembro o nome da aplicação, mas que você acompanha o desenvolvimento da criança. Quem que já viu? Aí fala assim, essa semana o seu filho tem o tamanho de um feijão. Eu ficava lá, feijão ungido. Para pensar nisso. Jesus deixa a glória dele e vem como um embrião. Por quê? Para entender o porquê dessa pergunta, ou a resposta dessa pergunta, a gente precisa ir para o começo. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Acompanha comigo na leitura. Ou você que nos visita também pode olhar aí para o irmão ao teu lado e dividir a Bíblia. Quem nunca dividiu a Bíblia num culto, né? Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Até aqui. Então o que Deus está a falar aqui para o homem? Homem, a terra, eu dou autoridade para você. Encha a terra, subjugue a terra, tenha domínio sobre a terra. Homem, multiplique-se, seja fértil, domine sobre esse jardim, multiplique a cultura desse jardim. E o jardim era o local da visitação de Jesus, ou Deus aparecia na viração do dia e se encontrava com o homem. E era um lugar da atmosfera celestial. Fala comigo, atmosfera celestial. Você não gostaria que a sua casa tivesse a atmosfera que tinha no Jardim do Éden antes da queda? Ou que o seu trabalho tivesse aquela atmosfera? Ou que a tua faculdade, você vai para estudar na faculdade e tem uma atmosfera da presença de Deus? Então Deus fala para o homem, subjugue a terra,
Homem, eu estou entregando autoridade para você. Pastor, não estou tão convicto disso. Então tá bom, Salmo 115, versículo 16, o salmista diz: os mais altos céus pertencem a Deus. Fala comigo, o céu pertence a Deus. Mas a terra, ele confiou ao homem. Olha que poderoso que o salmista está a dizer, que o céu, o governo do céu, a autoridade do céu pertence ao Senhor, pertence a Deus, mas a terra, ele escolheu, ele entregou o domínio para o homem. Então Deus, ele tem uma missão para Adão e uma missão para Eva. Eva, Adão, multipliquem-se, cresçam, dominem a terra. Vocês têm autoridade sobre este mundo. E você conhece a história, Gênesis 2:17. Existia uma ordem muito clara: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Fala comigo, certamente morrerá. Então eles podiam se alimentar de qualquer tipo de fruto ou qualquer tipo de vegetal ali naquele jardim, mas o Senhor tem uma ordem muito clara: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. E o que acontece? O homem, ele entra em rebeldia contra o Senhor. Eva pega daquele fruto, prova, entrega para Adão, eles comem, e então eles são retirados do jardim, retirados daquele lugar perfeito e da presença de Deus. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem, e além de ser separados de Deus, eles também perdem a autoridade que eles haviam recebido, e essa autoridade é entregue a Satanás, a serpente. Isso é tão verdade porque o próximo capítulo pós-queda, Gênesis capítulo 4, é um irmão que mata o irmão. Entra então o assassinato, entra a inveja, entra a mentira, entra o orgulho, e você vê hoje o caos nas nações. E a maior crise nas nações, ela não é econômica, ela não é política, ela é fruto da natureza caída do homem, fruto do pecado. Guerras, rumores de guerras, massacres, fome, doença. E você vê muitas pessoas que dizem: olha, mas se Deus realmente existe, e se Deus realmente é bom, por que existe fome em tal lugar? Por que existe guerra? É porque Deus cuida do céu e a terra ele confiou ao homem. E nós vemos que desde o princípio o homem não foi um bom mordomo com aquilo que eles haviam recebido. Agora, pós-queda, Gênesis capítulo 3, eu quero que você abra comigo esse texto. Existem aqui alguns decretos que Deus entrega para a mulher, entrega para o homem e também entrega para a serpente. Eu quero ler esse aqui em específico, o decreto do Senhor para com a serpente, Gênesis 3:15. Assim diz a palavra de Deus: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos ler isso de novo. Se precisar, sublinha esse texto. Porém inimizade entre você quem? A serpente. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então presta atenção nisso. Deus é santo. Quantos aqui creem que Deus é santo? Quantos aqui creem que Deus não falha com a sua palavra? Deus, ele não mente. Isso faria dele um mentiroso. Deus não é um mentiroso. Deus é santo. Deus havia falado em Gênesis 1: Adão, a terra, eu confio a você.
encha, domine, exerça influência, seja um bom mordomo, faça desse lugar como se fosse a atmosfera do céu. Você tem autoridade sobre esse lugar. Homem, eu dou autoridade para que você domine sobre a terra. Esse domínio foi perdido. E ao invés de Deus estralar o dedo, ou de enviar o seu melhor anjo, ou de apertar o botão de reset e começar o jogo de novo, o que ele fala para a serpente? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça. Em outras palavras, o que Deus está falando? Serpente, a mulher que você usou, vai prover para mim um corpo físico. E assim eu entrarei de forma legal na terra e pegar de volta aquilo que você roubou. Gênesis 3,15 é o Senhor falando para a serpente: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente, o império das trevas, aqueles que estão aliançados com Satanás, entre o seu descendente, a sua descendência e o descendente dela. E o descendente dela vai ferir a tua cabeça. Deus está falando: eu vou entrar numa mulher e eu vou esmagar a tua cabeça. Satanás, você separou o meu coração do coração da humanidade, mas o Natal vai chegar. Feliz Natal, Zion Lisboa! Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. A primeira coisa que Deus faz pós-queda é profetizar o nascimento do Messias. É falar: eu vou usar a mulher e o descendente dela. Sim, serpente, você vai ferir o calcanhar, ele vai ser crucificado. Ah, mas essa ferida vai fazer com que a sua cabeça seja esmagada. Esse é o nosso Jesus, é por isso que ele tem que vir em carne. Porque a autoridade tinha sido dada ao homem e Deus precisou vir como um homem, porque ele é tão fiel ao princípio que ele estabeleceu, que ele teve que vir como homem para recuperar aquilo que o homem tinha perdido. E outra coisa que Deus havia falado na criação: olha, o dia que você comer desse fruto, certamente morrerá. Você crê que Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas? Sim ou não? E no momento que eles comem do fruto, sim, existe uma morte espiritual, eles são separados da presença de Deus. Essa era uma morte imediata. E também existia uma morte consequente. Você não vê então Adão até hoje andando na terra. Quem aqui já teve um encontro com Adão? Não, ele morreu. Você não vê. Existia uma morte espiritual imediata e uma morte física consequente. Agora, o amor de Deus é tão grande e ele é tão fiel que para te resgatar, ele volta a fita para o jardim e fala assim: no jardim eu tinha falado que se eles comerem do fruto, se eles entrarem em rebeldia, eu teria que matá-los. Agora eu vou ter que matar alguém. Eu tenho que matar um homem. Não adianta estralar o dedo. A minha palavra foi lançada, um princípio foi estabelecido, e eu sou tão fiel ao princípio que eu envio o meu próprio filho em carne para morrer em carne e ser fiel à palavra que foi liberada. E aí você pensa: será mesmo que no fim do mês eu vou ter provisão para pagar minhas contas? E Deus está assim: eu enviei meu filho para cumprir com a promessa. Que o mundo precisa do Natal? Para restaurar a paz entre homem e Deus.
e restaurar a autoridade que foi perdida no jardim. É por isso que eu preciso do Natal. É por isso que 2000 e tantos anos atrás, na cidade de Davi, Deus nasceu. E Paulo, ele vai chamar Jesus em 1 Coríntios capítulo 15 de segundo Adão. Como que dizendo, o primeiro Adão, ele falhou em sua missão. Mas Deus enviou um segundo Adão. E esse segundo Adão, ele foi obediente, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o deu um nome acima de todo outro nome. O nome pelo qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará. É por isso que ele veio. Feliz Natal! Nasceu na cidade de Davi o nosso Salvador. Ele nasceu. Ele veio como um homem. Deus encarnou para que pudesse levar a punição dos nossos pecados. Para pensar nisso. Deus envia aquele menino Jesus com uma missão: morrer pela humanidade. Ontem eu tive um momento um pouco engraçado. Eu postei nos meus stories. Fui levar uma cesta de presente para nossa vizinha. A cesta que a gente comprou aqui no Natal. E a gente ficou, para quem que a gente vai entregar? E eu queria entregar para a vizinha, a Kristen também. Eu fui lá, o Joshua foi segurando a cesta. E a Radassa foi do lado do Joshua. E aí eu bati na porta, a vizinha saiu, uma senhora. Falei, olha, eu queria entregar aqui essa cesta para você. Ela, pode entrar. Sabe que as senhoras são muito boazinhas, né? E eu tô assim, não posso entrar, gente. Pode. Aí a Radassa, pode entrar? E ela entrou. Aí ela entrou e na sala tinha um presépio. Aí a Radassa já foi direto pro presépio. Olha, ovelha, olha, menino. Aí ela pega o menino Jesus do presépio. E eu tô assim, não filha, não faz isso. Aquela senhora era tão boazinha. Não, pode levar o menino Jesus. Eu tô assim, não, você não pode ficar sem Jesus na sua casa. A gente leva a ovelha, leva o pastor, mas menino Jesus não. Não, eu falei sério, não, você não pode. Isso aqui é o motivo do Natal, é o menino Jesus. Não, mas eu tenho outros meninos Jesus aqui na minha casa. E aquela senhora começou a mostrar, não, tem aqui no meu quarto, tem um menino Jesus, e tem um menino Jesus aqui também no outro quarto. Eu falei, então tá bom, me convenceu. Aí a gente volta, como é que foi? Foi bom, e a Radassa aqui com o menino Jesus. E ela beijava a cabeça do menino Jesus. Eu falei, Radassa, não derruba o menino Jesus. Porque diferente das tuas bonecas, esse menino Jesus aqui é de porcelana. Aí uma hora ela ficou tão empolgada com o menino Jesus, que ela jogou o menino Jesus. E aí quando eu olhei para o chão, estava a cabeça do menino Jesus para um lado e o corpo para o outro. Aí ela olhou, quebrou Jesus. Eu falei, filha, eu te falei que não podia jogar o menino Jesus. E aí eu peguei a super cola, colei. Graças a Deus o menino Jesus está bem. Aí o Joshua falou, o menino Jesus ressuscitou. O menino Jesus ressuscitou. Eu nem sei onde que eu estava. O menino Jesus está bem. Mas então quando nasce Jesus, por que os anjos proclamam aos pastores, olha, nasceu na cidade de Davi o Salvador? Porque eles sabiam que aquele menino levaria a punição de todos os pecados da humanidade. Uau!
Agora eu não estou falando de um homem pecador que sofre a consequência pelo seu pecado. Eu estou falando de Jesus, que nunca contou uma mentira, que nunca teve um olhar impuro, que nunca teve um pensamento imoral, que nunca se envolveu com nenhuma fofoca, que nunca sentiu. É esse Jesus. Então, quando nasce Jesus, nasceu o menino que vai beber do cálice da ira de Deus. Pastor, Deus me ama? Como assim, se Deus te ama? Deus te ama tanto que veio em carne para beber o cálice da ira que estava destinada a mim e a você. Esse é o quanto que Deus te ama. É por isso que Paulo fala em Efésios 3: eu me coloco de joelhos diante do Pai e eu oro para que vocês possam compreender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É como se ele falasse: eu não tenho nem palavras para expressar o quanto Ele te ama. A minha oração é que vocês possam compreender um quanto mais, um pouco mais desse amor violento, desse amor extravagante, desse amor que não mediu os sacrifícios, que entregou o seu único filho. E João expressa isso, talvez o versículo áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feliz Natal! Jesus te ama! Nasceu na cidade de Davi, o Salvador. Ele pagou o preço, ele levou o pecado. Paulo vai dizer aos Colossenses que ele pegou a escrita de dívida que nos era contrária e pregou na cruz. Existia uma escrita de dívida que era contra você, que era contra mim: pecado, imoralidade, mentira, orgulho, falsidade, rebeldia. Aí Jesus olha para essa escrita de dívida e fala assim: eu vou pagar. Jesus, mas quem sou eu? Eu não sou digno. Eu vou pagar. Me dá essa escrita. Ele pega a escrita da tua mão e sabe o que ele faz? Ele prega essa escrita na cruz. Por quê? Porque lá atrás Deus havia falado: se você comer desse fruto, você vai morrer. E agora Deus, Ele está aliançado com a sua própria palavra. Ele não é mentiroso e Ele precisava matar alguém. E quem que esse Deus que nos ama tanto escolhe matar? Seu próprio filho. E você pode falar: mas pastor, eu não estava lá no jardim quando Adão não tenho nada a ver com essa história. Cada um com seus problemas. Isso é o problema de Adão. Não. Olha o que a palavra diz. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora volta um capítulo, Romanos 5, versículo 12. A palavra diz: portanto, fala comigo, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Fala comigo, todos pecaram. Todos pecaram.
Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Agora em Romanos 6, Paulo vai dizer no versículo 19, porque assim, isso aqui é muito importante, porque assim pela desobediência de um só homem. Quem que é esse um só homem? Adão. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Feliz Natal! Nasceu na cidade de Davi o nosso Salvador. Pela obediência desse menino que cresceu, viveu e morreu, muitos foram feitos justos. Davi, ele diz em Salmo 51:5, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. O que ele quer dizer? Que essa natureza carnal e pecaminosa, ela passa de geração em geração. O homem peca no jardim e essa natureza foi passando de geração em geração. É tão impressionante que você não precisa ensinar uma criança a mentir. Não é verdade? Está na natureza carnal, na natureza caída. E Davi está assim, eu fui gerado em iniquidade, eu fui formado em iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. O que ele está falando? Que essa natureza caída, ela vem desde o Éden, destruindo a humanidade, causando conflitos, guerras e destruição e violência. Mas aí um certo dia o profeta Isaías, movido por Deus, ele dá um sinal. Ele fala para o rei Acaz, peça um sinal, você vai ver que Deus vai te dar vitória, peça um sinal. E o rei fala assim, eu não vou pedir um sinal. E aí o profeta fala o seguinte, você não pediu um sinal? Isaías 7:14, por isso o Senhor mesmo dará a você um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. O que ele está falando? Vai existir uma gestação diferente. Por que Jesus é o segundo Adão? Jesus, obviamente Adão e Eva e Jesus foram os únicos que foram concebidos sem uma relação sexual. É por isso que o nascimento virginal é tão importante quando falamos de cristologia. Eu sou crente, mas eu não acredito que Maria era virgem quando... Não, então você não é crente. Por quê? Porque somente um sangue diferente poderia ser derramado para pagar pelo preço do teu pecado. E se Jesus fosse gerado de maneira qualquer, qual seria a diferença do sangue derramado de Jesus para o meu sangue? Agora, o que Deus fala através de Isaías? Que a virgem ficará grávida. Eu vou usar o útero da mulher para colocar Deus santo, e esse sangue puro será derramado em troca dos pecadores. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Feliz Natal, nasceu na cidade de Davi o nosso Salvador. E o mesmo Isaías, ele vai dizer em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Como que dizendo, não é um menino qualquer. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, mas não é um menino qualquer, não é apenas um descendente de Davi. O nome dele é maravilhoso, o nome dele é Conselheiro, o nome dele, Deus forte. Esse menino é Deus em carne, que teve que aprender a falar, que teve que aprender a comer, que teve que aprender a andar.
tinha bicicleta naquele tempo. Eu ia falar isso, mas não tinha. Aí você ia falar que aqui a gente está ensinando heresia. Mas teve que aprender. Um menino nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O que é eternidade? Infinito. Infinito, Ele é o Pai disso. Príncipe da paz. Nasceu aquele para restabelecer a paz que havia sido roubada no jardim. Ele é o príncipe da paz. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Nasceu aquele que vai restabelecer a paz. E agora eu tenho uma outra pergunta para você. Como que você vai receber o Natal? Como você vai encarar o Natal? Abre comigo em Mateus 2. E a gente vai encaminhar aqui para o encerramento do último culto do ano. Mateus 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, fala comigo, Herodes, magos vindo do Oriente, fala comigo, homens sábios, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes. Fala comigo, chefes dos sacerdotes. E os mestres da lei perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde o menino estava. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram, fala comigo, retornaram para a sua terra por outro caminho. Como que eu encaro o Natal? Se eu entendo que o Natal foi necessário para restabelecer a paz entre a humanidade e Deus, o Natal foi necessário para que Deus recomprasse com seu próprio sangue a autoridade que o inimigo havia roubado. Como que eu encaro o Natal? Essa história nós temos 3 elementos. O primeiro elemento é Herodes. Fala comigo, Herodes. O que Herodes representa? Representa alguém que não está disposto a sair do trono para receber um novo rei. Pastor, eu estou tranquilo porque eu não sou rei e não vou passar por isso. Não tem a ver com a tua posição de carteirinha, tem a ver com uma posição de coração. Você está disposto a abrir mão do controle da tua vida para entregar esse controle para o Senhor? Você está disposto a deixar de lado influência, a tua maneira de fazer, os teus jeitos, para falar: Deus pode me moldar. Os meus relacionamentos, Tu és o Senhor. Das minhas finanças, Tu és o Senhor. Da minha profissão,
Tu és o Senhor. Da minha família, Tu és o Senhor. Dos meus sonhos, Tu és o Senhor. Da minha missão, Tu és o Senhor. Eu abro mão do trono do homem e eu quero entregar o trono para Jesus. Herodes não. Herodes fica possesso. Nasceu Jesus. Ele fica inquieto, ele fica perturbado, ele fica ansioso. E ele chama então o segundo grupo de pessoas. Fala comigo, os sacerdotes. Então os reis magos, os magos do Oriente esperam o local do nascimento. Herodes não sabe, mas ele está extremamente preocupado porque ele perderia o trono. Chama então os sacerdotes. E ele faz a pergunta: onde deveria nascer o Cristo? Eu quero saber, porque eu quero também adorar. Mentiroso. Manipulador. Duas caras. E os sacerdotes vêm, pegam as escrituras, abrem em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, não será menor do que as principais cidades de Judá, porque em ti virá para mim um governador. Seguinte, Herodes, as escrituras falam que o Cristo nasceria em Belém. Aí Herodes ouve a informação de quem? Dos sacerdotes. E vira para os magos, gentios. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E deu poder para todos que creem em seu nome de serem chamados filhos. Esses magos vieram de muito longe. Ouvem a informação do sacerdote. É em Belém. Ah, é em Belém? Então perfeito. Vamos para onde? Vamos para Belém. Você tem então um Herodes no trono. Você tem sacerdotes que têm um conhecimento das escrituras, mas as escrituras não os levaram a ter um encontro com o menino Salvador. O que esses sacerdotes representam? Religiosos. Conhecem da palavra, mas não conhecem o Cristo. Conhecem das escrituras, mas não tiveram um encontro com o Salvador. E aí você tem os magos, que fizeram uma longa jornada. Belém? Vão para Belém. Sai então de Jerusalém para Belém. Então a estrela para em uma casa, e eles entram na casa, e quando eles olham para o menino, a palavra fala que eles se prostram. Fala comigo, revelação. Eles têm a revelação. Ah, esse não é um menino qualquer. Esse aqui é o cumprimento da profecia. A virgem ficará grávida e terá um filho. O nome dele será Emanuel, Deus conosco. Este menino é Deus. Eu devo adorá-lo. Os sacerdotes ficaram longe. Herodes ficou preocupado. E os homens sábios prostraram-se em adoração. Entregaram ouro, realeza. É um menino, mas é rei. Entregaram incenso, é o sumo sacerdote. E entregaram a mirra. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O que a palavra fala? Que eles foram advertidos em sonho e retornaram para a sua terra por outro caminho. Fala comigo, por outro caminho. Ninguém que tem um encontro real com Jesus deve voltar pelo mesmo caminho que veio. Ele muda o seu caminho, ele muda a sua história, ele muda a sua vida, ele afeta o seu caminhar. Esses magos tiveram um encontro com o Messias e entenderam, a volta é por outro caminho. Por que o mundo precisa do Natal? Para restabelecer a paz entre Deus e o homem e para restaurar a autoridade que foi perdida. E como que eu devo encarar? Eu posso encarar como Herodes, eu posso encarar como um sacerdote religioso, ou eu posso encarar como reis magos, os magos do Oriente, os homens sábios. Eu entro na jornada, eu pago o preço que tem que pagar, eu me desloco. Por quê? Porque este menino, ele é digno da minha adoração. Ele é digno. Sobre ele
vai recair a ira de Deus. Ele vai ser contado como um transgressor. Ele vai como uma ovelha muda, ele não abre a boca. O castigo que me traz a paz está sobre este bebê. Uau! Fica de pé junto comigo. Zion Lisboa, existe um convite nesse Natal. E o convite neste Natal é como que você encara o teu encontro com Jesus. Como que você encara o teu encontro com o Salvador? É alguém que vai ter que me tirar do trono, é alguém que vai afetar a minha vida, é alguém que vai afetar a minha jornada. Eu estou um pouco inseguro porque nasceu o Rei Salvador e eu vou perder aqui o controle da minha vida. Eu posso encarar desse jeito? Ou eu posso encarar a chegada de Jesus com muito conhecimento na cabeça, mas com o coração frio? Miqueias 5:2 fala que é em Belém. Vai para Belém. A letra, eu não estou falando contra a letra, contra o estudo teológico. Faça teologia, estude, leia a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia, o intento do teu coração é: eu quero um encontro com o Salvador. Eu não quero só saber onde Jesus nasceu, eu quero saber onde Jesus nasceu e eu também irei adorá-lo. Não estou falando contra o sacerdote. Agora, se eu fosse sacerdote naquele tempo e os magos vieram para mim dizendo: olha, eu vi a estrela, chegou o tempo. Onde que vai ser o nascimento de Cristo? É em Belém. Mas vocês viram a estrela? A gente viu. Vocês viram? Viu? Em Belém? Vamos junto. Os sacerdotes tinham as escrituras, mas as escrituras não os levaram a um encontro. Mas esses magos gentios abriram mão de tudo: ouro, incenso, mirra, tempo, talento, tesouro, as suas vidas, e diante daquele bebê eles se ajoelharam. Um comportamento muito parecido com os 24 anciãos que prostram-se diante do trono e lançam suas coroas de dia e de noite, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Eu tenho boas notícias para você. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, nasceu aquele que tomaria o pecado da humanidade. A minha pergunta é: qual que é a tua resposta para esse nascimento? Qual que é a tua resposta ao Deus encarnado? Qual que é a tua resposta ao episódio da história onde a virgem ficou grávida e deu à luz a Emanuel, Deus conosco? Qual que é a tua resposta a Isaías 9:6? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Ele veio para trazer autoridade, ele veio para restaurar a paz. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo haverá paz sem fim. Deus, eu quero fazer parte desse reino. Levanta suas mãos onde você está e vamos adorar agora, não mais ao menino Jesus, mas esse menino, ele cresceu, ele viveu aqui na terra, ele suportou as tentações, ele suportou as ofertas do diabo, ele viveu como um homem. Ele sabe o que você passa, ele sabe a sua dor, ele sabe a sua luta. Por quê? Porque ele veio em carne. E esse menino que cresceu, que viveu, ele foi para a cruz, e na cruz ele disse: está consumado, está consumado. Pai, lá no jardim você falou que se eles comessem do fruto, o Senhor os mataria. Pai, esse cálice é tão pesado, mas que seja feita a tua vontade. Essa foi a oração no Getsemane. E a vontade do Pai foi moê-lo, foi fazê-lo enfermar. Ele foi contado como um pecador por mim e por você. Ele é a nossa substituição. Ele morreu
para que você tivesse vida. Ele morreu como um pecador para que você a tivesse em abundância. Ele morreu como um sofredor para que você fosse vitorioso. Ele morreu como um bandido para que você fosse livre. Ele morreu como um escravo para que você fosse filho. Este é o nascimento de Jesus e a sua morte. Feliz Natal! Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Nós te adoramos, Jesus. Exaltamos o teu nome. Desceu do céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, e nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso és! Oh, quão maravilhoso! Declare isso. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Ele está vivo. Levanta as tuas mãos bem alto. Uau. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Eu declaro paz agora sobre a tua vida. Eu declaro paz agora sobre a tua família. Eu declaro agora paz agora sobre a sua casa. Começa a receber agora o alinhamento do Senhor sobre a tua vida. Mais Espírito Santo.
Você que ora em línguas, por 1 minuto, ore no Espírito agora. Levanta a sua voz. Deus traz alinhamento agora, aquilo que está fora de ordem. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Uma unção de cura vem sobre a casa. Receba agora. Seja liberto. Espírito de morte, que o Senhor te repreenda. Ansiedade vai embora. O medo vai embora. A solidão vai embora. Espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Nasceu o Rei Salvador, e eu declaro o domínio desse Rei sobre a tua vida, sobre os relacionamentos, sobre o teu coração. Eu profetizo agora a alegria. Eu tenho boas notícias. Eu tenho boas notícias. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Existem boas notícias para você. Continua recebendo do Espírito. Se você está aqui essa manhã e você diz: eu até tenho um pouco de conhecimento teológico, ou eu estou como Herodes numa posição de eu não quero abrir mão do trono da minha vida para me submeter ao trono de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, você nunca veio numa igreja. Eu não sei qual que é a sua condição, mas eu sei que Jesus nasceu para carregar os teus pecados e os meus pecados. E até aquilo que talvez seja impossível pensar: eu acho que eu nunca posso ser perdoado por isso. Eu quero falar para você, esse sangue é precioso para nos lavar. Ele veio, Deus veio em carne, porque somente esse sangue poderia nos purificar. E se você está aqui essa manhã e você quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer abrir mão de uma vida de pecado para falar: eu quero ser nova criatura, eu me arrependo do que eu fiz no passado, eu quero ser uma nova criatura. Ou se você está aqui hoje e você está longe dos caminhos de Jesus, e você sabe que hoje é o teu dia, não deixa para amanhã, não deixa para a semana que vem. Hoje é um dia de reconciliação. Se você quer vir para Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão bem alto onde você está, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Eu quero que você que está entregando a vida para Jesus ou voltando para Cristo agora, levanta a sua mão bem alto até alguém chegar para ter contigo. Aqui o meu irmão, aqui tem também uma irmã aqui, alguém lá atrás também, aqui na frente também temos alguém aqui, e a equipe do Jornada vai orar com você. E agora, enquanto nós temos esse momento de entrega a Cristo, a gente vai continuar por 2 minutos adorando o nome de Jesus. Você pode mais uma vez levantar as tuas mãos. Deus, eu oro agora, mesmo enquanto cantamos o teu nome, Jesus, enche esse lugar, enche esse lugar. Do aumento do teu governo haverá paz sem fim. Começa a receber essa paz. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais milagres. Deus está curando pessoas agora. Milagres. Receba agora cura nas costas, cura no pescoço. Eu vejo agora o Senhor dissolvendo nódulos. Você que tem nódulo no seu corpo, receba agora a cura em nome de Jesus. A morte venceu.
mais 30 segundos. Levanta a tua mão bem alto. Fecha os teus olhos. Romanos 5:1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Obrigado pela tua paz, que excede todo o entendimento. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Nós recebemos a tua paz. Recebemos a tua alegria. Nós amamos a tua presença. Senhor Deus, nós queremos te agradecer como Zion Lisboa. Agora com as tuas palavras, começa a agradecer a Jesus. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez ao longo deste ano. Nós queremos te agradecer por cada milagre. Queremos te agradecer por este auditório, por este prédio. Queremos te agradecer por cada família aqui representada. Queremos te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, porque acima de tudo, o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nós consagramos esse final de ano a Ti. Nós consagramos esses dias de descanso a Ti. Consagramos, Senhor, essa virada de ano a Ti. Te agradecemos por 2023 e já colocamos diante do Senhor 2024. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa manhã? É uma excelente manhã para você falar para os teus amigos o porquê do Natal, o porquê que ele teve que vir em carne. Uma das palavras que está no meu coração para o próximo ano é uma grande onda de salvação. E isso não depende de um pregador com microfone ou de uma